exemplos de interações intermoleculares aqui na biologia. E o exemplo de hoje é para falarmos sobre a capilaridade, que inclusive foi questão cobrada recentemente no Enem. Quando a gente fala de capilaridade, ela é a interação entre duas propriedades da água. Quais são essas propriedades? A coesão e a adesão. Professor, o que é coesão? Coesão é quando você tem a união entre duas moléculas de água. Uma molécula de água se liga a outra, nós temos uma coesão. Mas como é que ocorre essa coesão? Vamos pegar esse gancho aqui da química. Aqui eu tenho a representação de uma molécula de água. Ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Como o professor Daniel já falou para vocês, o oxigênio ele tem carga parcial negativa e o hidrogênio tem carga parcial positiva. A ligação de hidrogênio, a interação de hidrogênio, ela vai ocorrer aqui, ó, oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Ela vai ocorrer aqui, ó, se liga aqui, ó, entre o hidrogênio de uma molécula de água e entre o oxigênio de uma outra molécula de água. Presta atenção numa pegadinha para quem vai fazer a UES, que é um vestibular mais específico. Tem pegadinhas que falam que a interação de hidrogênio ocorre aqui, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio, mas não é. Entre o oxigênio e o hidrogênio, pessoal, é uma ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Ok? Então, ponte de hidrogênio, que agora nós estamos chamando de interações de hidrogênio, ocorrem entre as duas moléculas de água, entre o hidrogênio e o oxigênio. A outra propriedade é a adesão. O que é a adesão? É quando a molécula de água se liga a uma molécula polar. E como nós sabemos, a água ela é o solvente universal, justamente pelo fato da molécula ser bipolar. Ela tem uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Então ela se liga a qualquer molécula que seja polar. Sendo assim, a molécula de água, ela pode se ligar a uma outra molécula que seja polar. A ligação aqui é chamada de dipolo permanente. A interação dipolo permanente. Agora preste atenção. Se aqui eu tenho na molécula de água o hidrogênio, que tem carga positiva, e o oxigênio, que tem carga negativa. Se essa outra molécula que a água vai interagir, se ela tiver carga positiva, ela vai se ligar ao oxigênio. Se ela tiver uma carga positiva, se ela tiver uma carga negativa, ela vai interagir com o hidrogênio. Assim você tem a ligação dipolo permanente. Juntando coesão com adesão, nós temos a capilaridade. Professor, o que é capilaridade? Eu já vi que isso foi cobrado bastante em vestibulares. Capilaridade é a capacidade da água subir, ascender em vasos capilares, em vasos finos. Por exemplo, eu tenho aqui uma planta e 3 forças vão atuar fazendo com que a água suba ao longo da planta, passando pela raiz, indo para o caule até chegar à folha, que é onde vai ocorrer o processo de fotossíntese. Primeiro, a água ela é absorvida pela raiz. Tem gente que pega e irriga a plantinha jogando água na folha, porque ele acha bonito jogar água na folha, mas de nada vai adiantar, porque a planta absorve água só pela raiz. E em que parte da raiz? Nessa região chamada de zona pilífera. Então aqui, pessoal, a água ela vai entrar na raiz. Lógico que você lembra de osmose e que para que a água entre na raiz, a raiz ela tem que estar mais concentrada do que o meio, mais concentrada do que o solo. Eu vou te dar uma dica para o Enem. Enem sempre tem uma abordagem ecológica em suas questões. Por exemplo, uma pessoa pega, um agricultor, e coloca fertilizantes em excesso, ou seja, adubo, fertilizantes em excesso em uma plantação, achando que aquilo ali vai contribuir para as plantinhas crescerem mais rápido. Então ele vai ter um lucro maior. Só que vai ocorrer o contrário. Por quê? Porque esses fertilizantes em excesso no solo
deixam o solo hipertônico. O que é solo hipertônico? É um solo mais concentrado do que a raiz da planta. Dessa forma, em vez da planta ganhar água do solo, ela vai perder água para o solo. É a chamada seca fisiológica. Vai ter água no solo, mas a planta não consegue absorver essa água. Por quê? Porque o solo está mais concentrado do que a raiz. Então, você aí do curso Evolução aprendeu o quê? Que a raiz ela tem que estar mais concentrada do que o solo para que ela possa absorver água. Só que na raiz, de todas as partes da planta, geralmente é na raiz que eu tenho mais água. Então, você vai ter mais água na raiz do que no caule e do que na folha. Isso gera na raiz, pessoal, uma pressão positiva. Essa pressão positiva da raiz, ela consegue empurrar a água a até 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro de altura. Quando a planta tem mais de 1,5 metro, para ela poder fazer com que a água suba, ela tem que usar da capilaridade. Você tem os vasos aqui, os vasos capilares, em especial o vaso do xilema, que é o vaso que transporta água e sais minerais. Então, esse vaso do xilema, através da capilaridade, vai puxar a água até as folhas. Agora, o que seria essa capilaridade? A molécula de água, olha para cá, olha para cá. A molécula de água, ela vai pegar a outra e vai puxar para cima através de que ligação? Através da coesão, da propriedade de coesão, da interação de hidrogênio. E a água vai se ligar à parede do xilema através da interação de polo permanente, que é a propriedade de adesão. Show? Deu para entender? Então, a molécula de água puxa a outra para cima através da interação de hidrogênio. Água com água, interação de hidrogênio. E ela se liga à parede do vaso, que tem moléculas polares e moléculas polares positivas e polares negativas, através da ligação de polo permanente. Show? Porém, pessoal, essa capilaridade, ela consegue erguer a água a até 6 metros. Professor, e as plantas que têm mais de 6 metros de altura? Aí entra em cena a transpiração. É lógico que essas três propriedades aqui, pressão positiva, capilaridade e transpiração, elas atuam em conjunto em plantinhas abaixo de 6 metros. Mas se a planta estiver acima de 6 metros, ela só consegue fazer com que a água suba mais do que 6 metros através da transpiração. Como assim, professor? Preste atenção. Quando a planta transpira, ela perde água. Se ela perde água, a folha vai ter menos água do que a raiz. Isso faz com que a folha tenha uma pressão, pessoal, negativa. Então, essa concentração maior da folha em relação à raiz faz com que a água suba até uma planta de 100 metros de altura, como é o caso das sequoias. A principal força succionadora da água é a transpiração. Transpirou, perdeu água. Perdeu água, a célula fica concentrada. Ela aumenta a pressão osmótica. Ela aumenta a capacidade de sugar água para si. Isso vai fazer com que a água saia de uma pressão positiva, que é onde tem mais água, que é na raiz, para uma pressão negativa, que é onde tem menos água, que é na folha.